Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Por gentileza, você que trouxe a Bíblia, abra ela no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu João, em seu capítulo de número 1. Versículo de número 50. Amém, igreja? Amém. Jesus respondeu e disse: porque te disse, vide debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto. Eu vou repetir o último. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto. Aleluia. Você pode se assentar glorificando a Deus? Aleluia. Santo seu filho. Faço aqui meus agradecimentos ao pastor André pela oportunidade, e os demais dirigentes da congregação. Irmãos, nós estamos no culto. Até aqui, Deus falou pelas oportunidades, Deus falou pelos louvores, Deus falou pelas palavras. Para quem é atento, Deus fala até através da oração de alguém. Só que chegou um momento em que Jesus quer falar ao nosso coração através da sua palavra. E olha que interessante, nós estamos diante de um texto aonde vai tratar em especial a chamada ao discipulado de um homem chamado Natanael. Quando nós pensamos que Jesus está dando início ao seu ministério, ele começa a convocar discípulos. Na narrativa bíblica, você acompanhando, você lê e aprende que Jesus acabara de ser batizado pelo seu primo João Batista. João Batista é um pregador famoso naqueles tempos, é um pregador conhecido. Muitas pessoas iam se batizar com João Batista, e ele tinha uma pregação leve, era assim: arrependei-vos, raça de... Aleluia. Ainda tinha gente que ia, é forte. Ele ia. Todavia, quando Jesus é apresentado a João Batista, note, João Batista tem discípulos, João Batista ensina. Todavia, quando ele olha para Jesus, vindo ter com ele, ele diz a seguinte fala: que ele cresça e que eu diminua. É que ele cresça e que eu diminua. Porque assim, ele entendeu o papel de Jesus. Jesus é em primeiro, sou eu em segundo. Num culto como este, é que Jesus cresça e que nós diminuímos. Que se tem alguém que tem que se aparecer num culto, não é quem canta, não é quem prega, não é quem ora, é Jesus. Que ele cresça e que eu diminua. E olha que interessante, ele acaba de ser batizado e vai dar início, ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. E a Bíblia no versículo 43 diz assim: no dia seguinte quis ir Jesus a Galiléia e achou Felipe e disse: segue-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe, todavia, achou Natanael e disse: havemos achado aquele a quem Moisés
escreveu na lei e os profetas: Jesus de Nazaré, filho de José. Preste bem atenção. O chamado ao discipulado é ser chamado a ser discípulo. Discípulo no grego significa matex. Só que todavia, isso quer nos implicar que um discípulo se coloca na posição de aluno. Se ele é aluno, tem alguém que é professor. Se ele é discípulo, tem alguém que é mestre. E olha bem, quando eu falo que alguém é discípulo de Cristo, eu estou falando que esse alguém é aluno de um professor por excelência. Eu estou falando que alguém é discípulo dos mestres dos mestres. Porque antes de eu ser obreiro, antes de eu ocupar qualquer cargo na igreja, eu sou discípulo. Porque quem é meu professor é Ele. E preste bem atenção. Muitas das vezes erramos quando nós invertemos os papéis. Quando nós se colocamos na posição de professor e esquecemos que somos aluno. Na escola da vida, a gente sempre será aluno. Não tem nesta terra diploma de formado para discípulo de Jesus. O único diploma que você pode pegar será seu nome escrito no livro da vida. Porque enquanto você está nessa terra, você está na cadeira da vida, sentado como aluno, sabendo que ele é o seu bom professor, sabendo que quem ensina é ele. E olha que interessante, a Bíblia diz que Felipe achou Natanael e disse-lhe. Felipe é alcançado primeiro. A chamada dele ao discipulado é ativada primeiro. E quando ele é ativado, ele convida Natanael. Porque a minha chamada desperta nos outros a mesma chamada. Olha que interessante. A minha chamada desperta outras chamadas. O fogo que ardeu no coração de Felipe vai arder no coração de Natanael, porque o fogo que arde em mim tem chama suficiente para arder no coração de alguém que está do teu lado. Preste bem atenção, o mundo é assim, uma tocha acesa tem fogo suficiente para acender a segunda tocha tem fogo suficiente para acender a terceira tocha, a terceira tocha tem fogo suficiente para acender a quarta tocha. Então, se você está num culto, você pode glorificar, porque o teu glória puxa o glória do irmão, o teu glória puxa o glória de quem está do teu lado. Então, nós fazemos um culto aonde nós acendemos a mim para acender você. Você acende você para acender quem está do teu lado. Você tem fogo suficiente para acender alguém. Deus, e olha, ele disse assim: Natanael, achamos o mestre, a qual Moisés disse, os profetas disseram. E olha que interessante, e disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha, Felipe está chamando Natanael para conhecer Jesus. Natanael olha e fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa fala está carregada de um preconceito. Por que, Vinícius? Nos tempos de Jesus, a Palestina era dividida em 3 grandes regiões: Judéia, aonde se encontravam 2 grandes cidades, Belém e Jerusalém; Samaria, outra região, segunda região, e Galiléia. A Galiléia era desprezada pelos judeus. Eles até mesmo no capítulo 7 de João diz: nem profeta saiu da Galiléia. E olha, Jesus vai sair da Galiléia, de uma cidade dentro desta região, uma cidade chamada Nazaré. Preste bem atenção, nem o historiador Flávio José, em seu comentário, ele cita Nazaré. Nazaré é tão pequena
que nenhum historiador cita. E Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré. Só que Jesus vai parar em Nazaré por um seguinte fato. Jesus, quando nasce, ele nasce em Belém. Só que todavia em Belém há um decreto para matar toda criança que havia nascido. Então os pais de Jesus pegam Jesus em Belém e levam ele para Nazaré. Em Nazaré ele vai ficar até os seus 30 anos. Dali ele vai dar início ao seu ministério. Quando ele está em Nazaré, ele ensina na sinagoga. Ele cresce dentro de lá. Ele cresce na aldeia chamada Nazaré. Preste bem atenção. Olha, se ele tivesse ficado em Belém, seria a morte. Mas todavia, ele cresce em Nazaré. Olha, o olho do povo estava esperando um rei vindo de Jerusalém. Todavia, Jesus vem de Nazaré. Talvez você se encontra num lugar pequeno, aonde aos olhos do povo não estão voltados para você. Meu Deus! Mas todavia é neste lugar que Jesus vai dar seu crescimento. Ele cresceu aonde todo mundo não olhava. E olha, quando ele cresce em algum lugar que ninguém olhava, tem mais coisas que implicam. Um dito popular dizia naquela época, ele está refletindo um dito: vem alguma coisa boa de Nazaré? Preste bem atenção. Talvez você que chegou aqui seja como Jesus. Alguém lá fora olhou para você e disse: pode vir alguma coisa boa daquela família? Meu Deus! Pode vir alguma coisa boa daquele bairro? Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Pode, veio você. Olha que interessante. Alguém pode ter olhado para você e dito: pode vir alguma coisa boa? Aí Jesus olhou e falou: meu Deus! Eu chamei. Eu falo para a minha vida. Eu moro lá na Vila Albertina, irmão. Alguém pode olhar para mim e falar: pode vir alguma coisa boa lá da Vila Albertina? Pode, Jesus chamou. Glória a Deus! E olha que interessante, segundo a ciência, segundo a sociologia, você é fruto do meio em que você vive. Você é fruto do meio em que você vive. Se você vive, por exemplo, em um meio corrompido, pela sociologia você também vai se corromper, porque você é fruto deste meio. Só que todavia, Jesus me ensina que eu não sou fruto do meio aonde eu vivo. Porque se fosse ligar, eu cresci do lado de uma biqueira, mas eu não estou lá. Eu cresci do lado de um lugar onde vende drogas, mas eu não estou lá. Porque eu não sou fruto do meio aonde eu vivo. Aonde o homem dizia: não vai, não sai, não cresce. Jesus me disse: eu chamei, eu escolhi, eu levanto, eu ergo. Talvez você veio aqui, é desacreditado pelos pais, é desacreditado pela sua família, pelos seus parentes, mas todavia quem te chamou não é homem nenhum, é Jesus de Nazaré. E olha, a Bíblia diz: vem alguma coisa boa de Nazaré? E respondeu Felipe: vem e vê. Ele não questionou: olha, Nazaré tem sim. Não, ele falou assim: vem e vê. Tem muita gente que olha para o seu ministério e diz: olha, dali não sai nada. Responde assim: vem e vê. Pode muita gente dizer aqui, ó, na congregação, não sai nada. Vem e vê. Olha, pode muita gente olhar para o teu casamento e dizer: esse casamento acabou. Você olha, vem e vê. Aleluia, glória a Deus. Tem muita pergunta que não é digna de resposta. Tem muita indagação que não é digna de resposta. É só vem e vê. Aleluia. Versículo 47
diz assim: e Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, olha que interessante, Natanael é convidado por Filipe a ver quem era Jesus, a conhecê-lo. Nesse encontro, a gente vai ter um homem que está indo ver Jesus. Só que quem que vê quem primeiro? É Jesus, que a Bíblia diz. E Jesus viu Natanael. O interessante é que no versículo 45, a Bíblia diz que Felipe achou Natanael. Felipe achou Natanael. Todavia, é Jesus quem vai vê-lo. O verbo achar implica algo que estava perdido, algo que foi encontrado. Quando eu encontro algo, eu encontro por dois motivos. Primeiro, pela procura, ou segundo, pelo acaso. Então, Felipe encontrou Natanael, achou Natanael. Natanael poderia estar perdido, ou não. Natanael poderia ser uma obra do acaso, ou não. Só que, todavia, a Bíblia diz que Jesus viu. Preste bem atenção. Quando Natanael acha, é sinal que ele estava perdido. Sendo que ele está perdido, algo que está perdido é algo que fugiu à minha alçada, à minha vista. Eu não estou vendo. E olha, a Bíblia diz que Jesus o viu. Talvez você chegou aqui esta noite, e nesta noite você se encontra perdido. Talvez você acredita que você chegou aqui por obra do acaso. Você foi encontrado por obra do acaso. Mas não é. Você não é obra do acaso. Aleluia. Você é fruto da vontade de Deus. Antes que você chegasse aqui, Jesus já tinha te visto na sua casa. Jesus já tinha te visto no seu serviço. Jesus já tinha te visto aonde você estava. Você não é obra do acaso. Você não é fruto da vontade humana. Você é fruto da vontade divina. Você é fruto da vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz que Jesus viu Natanael. E se eu te falar para você que Jesus te viu, quando eu afirmo esta declaração no púlpito desta igreja, eu estou dizendo que Jesus te viu. Meu Deus. Olha, aqui dentro desta igreja eu encontrei dois tipos de pessoas, com dois tipos de reações. Quando eu falo que Jesus te viu, tem as pessoas que temem e tem as pessoas que se alegram, porque Jesus viu quando você tocou aquilo que não era para tocar. Jesus viu quando você falou o que não era para falar. Jesus viu quando você olhou quando não era para ter olhado, naquilo que não era para ter olhado. Quando eu falo que Jesus te viu, Ele te viu quando você talvez fez algo que não era da vontade dEle. Você pode temer, mas todavia eu tenho um segundo grupo de pessoas que eu falo que Jesus te viu e você se alegra, porque Jesus te viu ajudando quando não tinha ninguém perto. Jesus te viu renunciando quando não tinha ninguém perto. Jesus te viu falando o que era para ser dito. Jesus te viu tocando naquilo que era para ser tocado. Jesus te viu fazendo aquilo que era para ser feito. Você tem motivo para se alegrar, porque Jesus te viu. Meus olhos, os olhos dos pastores não viram, mas Jesus te viu, e Ele tem recompensa para a tua vida, e Ele tem galardão para a sua vida. Se você acredita nisso, glorifica o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus viu Natanael vir ter com ele, e ele solta a seguinte declaração: eis aqui um israelita em quem não há dolo. Ou seja, naquele encontro, além de Jesus provar a um homem que ele também tinha o visto, ele está dizendo que Jesus também conhece o que eu não conheço do seu coração. Jesus conhece.
As palavras que não saíram da sua boca, mas que estão guardadas no seu coração. Jesus conhece os sentimentos que eu não conheço. No seu coração, Jesus conhece. Eu gostaria de aqui falar, Jeremias capítulo 1, verso 5, diz assim, olha, Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu já tinha te conhecido, Jeremias. Eu já tinha te escolhido e as nações já tinha te dado por profeta. Olha, Deus te vê, Ele também te conhece. Tem muita gente que se apoia no seguinte dito: Deus conhece o meu coração. E eu te pergunto, não te assusta? Mas Jesus. Não te dá temor? Não te dá medo? Porque eu falo que Jesus te conhece. Porque o que você não fala, Jesus conhece. Tem muita gente que se apoia, Jesus conhece o meu coração. Isso aí te daria medo. Porque Jesus conhece aquilo que você não põe para fora. Aleluia. E olha, quando a gente está falando isso, a Bíblia diz Glória a Deus. Que aleluia. Natanael, vendo que Jesus conhece, ele fala assim, olha, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Meu Deus! Olha, antes que Aleluia. Felipe te chamasse, tá bom. Antes que Felipe foi instrumento para chamar, mas todavia Jesus está falando, a chamada primeiro é minha. Nenhum homem te chamou primeiro do que eu. Nenhum homem te chamou primeiro do que eu. Sabe por quê? Tem muita gente que diz, fulano só pregou lá, só chegou lá, só está no emprego por quê? É eu que indiquei, é eu que coloquei. Todavia, antes que houvesse isso, Jesus já tinha preparado todo o caminho. Porque Ele usa o instrumento humano, mas o instrumento humano só é fruto da vontade dEle. E olha, aí Natanael responde, Rabi, tu és filho de Deus. Tu és Messias, rei de Israel. Ele está aqui reconhecendo a divindade. Aí Jesus olha para ele e fala, Natanael, porque você viu que eu te vi e que eu te conheço, você crê? Tem coisa maior. É só o começo, Natanael. A sua chamada é só o começo. Tem coisa maior. Eu gostaria de dizer para esta igreja, para a igreja que está aqui, para esse povo que aqui se encontra na minha frente, tem coisa maior para a tua vida. É só o começo. Tá, Vinícius, o que Jesus diz no seguinte, ele fala assim, você creu, tá bom, tem coisa maior. Agora, Natanael, a partir de agora, você vai ver o céu aberto. Meu Deus. Tá bom. O céu aberto, irmãos, concorda comigo? É impossível. É impossível. Jesus está olhando e dizendo, Natanael, você abriu o seu coração. Era possível para você. Você abriu o seu coração. Aleluia. É possível. Agora eu te digo, Natanael, eu faço o impossível. Eu abro os céus. Talvez você chegou aqui. Você não precisa ver essa atmosfera do céu aberto. Eu tenho que te dizer, abra o seu coração, que é possível. Glória a Jesus. Eu faço o impossível e abro os céus. Oh, glória, aleluia. Tenho poucos minutos para concluir. E eu gostaria de falar aqui. Olha, quando eu penso, olha, Vinícius, eu chegar para você e falar, o culto estava com o céu aberto. Você vai me dizer, quantos foram batizados? Quantas almas para Jesus? Como foi o renovo? Quem foi curado? Né? Céu aberto. Se eu lhe dizer para você, no meu serviço, o céu está aberto, você vai imaginar que eu recebi uma promoção, que o meu salário aumentou, que alguma coisa muito boa aconteceu. E olha que interessante, se eu lhe dizer para você que eu fui no médico, um médico me deu um diagnóstico, e o céu estava aberto,
você vai imaginar, ele está bem. Só que eu gostaria de confrontar você através da palavra. Atos capítulo 7 conta a história do primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. Estevão é pego pelos religiosos. Ele é pego pelos religiosos. E a acusação, a condenação é a seguinte: vamos matar a pedradas. Segundo a lei, ele vai ser morto a pedradas. Só que a Bíblia diz que este homem era cheio do Espírito de Deus. E olha, quando os fariseus, os judeus pegam as primeiras pedras para matá-lo, lançam as primeiras pedras, o que acontece, Vinícius? Esse homem cai de joelhos. Ele está diante da morte, recebendo pedradas. Aleluia! Calma aí, Glória! Ele está diante da morte, recebendo pedradas. A vida inteira, Estevão não viu o céu aberto, mas diante da morte, diante das pedras, ele cai de joelhos. E a Bíblia me ensina que ele olha para cima e ele vê o céu aberto e o Deus, Filho de Deus, à destra de Deus. Preste bem atenção, Estevão talvez não viu o céu aberto a vida toda, mas diante da morte, ele conseguiu ver aquilo que ele não viu diante da vida. Meu Deus! Sabe por quê, irmãos? Se eu te dizer que o diagnóstico é câncer, você ainda vê o céu aberto? Aleluia! Se eu te dizer que a sua carteira não vai ser assinada por 1 ano, você vê céu aberto? Se eu lhe dizer que as portas vão fechar, você ainda vê céu aberto? Se eu lhe dizer que tudo tem chances para dar errado, tudo que você planejou cai, mas você ainda vê os céus abertos? Se eu lhe dizer que a providência não chega, você ainda vê os céus abertos? Meu Deus! Estevão estava cheio do Espírito, é por isso que ele viu os céus abertos. Talvez eu não esteja na minha melhor condição, talvez eu não tenha dinheiro, não tenha saúde, mas todavia eu não dependo disso para ver céus abertos. Glória a Jesus! Eu vou te dizer, Jó, quem é Jó? Jó é um homem rico, tem camelos, terras, filhos, tem saúde. Olha, todo mundo olhava para Jó antes do capítulo 2. Jó, o céu está aberto na sua vida. Jó, você tem tudo, você é o cara mais rico da região, você é o mais rico da nossa época. Marlon, pensa só. Vou olhar para Jó e falar: olha, o Jó está andando num carro que, meu Deus, mora numa casa que Jesus, tem 10 filhos. O céu está aberto. Aí, o que a Bíblia diz? Que Deus permite que as coisas de Jó sejam tocadas. Ele entra na prova, perde camelos, perde terras, perde os filhos, perde a saúde. Meu Deus! Ei, calabaia, líder a casa. Aleluia. Tá bom, os amigos de Jó acusam ele, pastor. Jó está em pecado. Se fosse hoje, eu ia falar para Jó: o céu está fechado, Jó. O céu se fechou. Aí, no último capítulo de Jó, 42, versículo 2, ele começa a fazer a sua confissão de fé. Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus planos e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos ou frustrados. Glória a Deus! Olha, antes das provas, eu conhecia Deus de ouvir falar. Aleluia! Mas veio as provas, Deus me colocou na prova. Agora os meus olhos te veem.
Jó não foi quando ele tinha tudo, mas quando ele perdeu, ele